Boa noite, graça e paz. Estamos iniciando aqui a terceira parte, a perseguição dos primeiros séculos. Será um estudo interessante. Gostaria de ressaltar aí a nossa imagem de fundo, 7.000 grandes controvérsias. Desejamos muito entregar este livro que você está estudando, já é a segunda semana. Segunda-feira iniciaremos o capítulo 3. Então, vamos desfrutar de hoje um pouco mais sobre este tema. Vamos iniciar orando. Pai nosso que estás nos céus, perdoe nossos pecados, retire de nós o homem carnal e possa estar habitando em nós o teu Filho e nós nele, assim como os ramos na videira. Venha nos batizar com o Espírito Santo. Somos gratos porque cumpre suas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar a apresentação aqui, de onde paramos no último dia. Agora vai falar das duas classes onde cristãos começaram a consentir com o erro. Sempre tem havido duas classes entre os que professam ser seguidores de Cristo. Enquanto uma dessas procura corrigir seus defeitos e conformar-se com o modelo, a outra evita as claras e práticas verdades que lhes expõem os erros. Mesmo em sua melhor condição, a Igreja não se compôs unicamente dos verdadeiros, puros e sinceros. Nosso Salvador ensinou que os que voluntariamente condescendem com o pecado não devem ser recebidos na Igreja. Todavia ligou a si homens que eram falhos de caráter e concedeu-lhes os benefícios de seus ensinos e exemplos, para que tivessem oportunidade de ver seus erros e corrigi-los. Gostaria de fazer uma leitura da Bíblia. Espero que esteja na sua Bíblia aí, para estudar a palavra. Filipenses capítulo 2, no verso 12. Filipenses 2, 12. Vai dizer assim: Por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, trabalhe sua própria salvação, com temor e tremor. O que foi que o apóstolo Paulo quis dizer com essas palavras? Paulo aqui ele ergueu a norma de perfeição. Ele mostra como pode ser alcançada. Como que nós podemos alcançar? Trabalhando a nossa própria salvação, com temor e tremor. Versículo 13 diz: Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então veja, Deus opera em vós. A Bíblia não diz que Deus opera por vós. Nós não somos uma máquina na qual Deus ele entra e comanda, como se fosse uma máquina. Não, ele não é um operador de máquinas. Ele quer que nós operemos a nossa salvação e em unidade com ele, então ele operará em nós o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. A obra de ganhar a salvação é de coparticipação e cooperação. Deve haver cooperação entre Deus e o pecador arrependido. Isso é necessário para a formação de corretos princípios de caráter. Deve o homem fazer veementes esforços para vencer o que o impede de alcançar a perfeição.
Mas, para alcançar êxito, ele depende inteiramente de Deus. Por si mesmos, os esforços humanos não são suficientes. Não adianta tentar sem Deus. Sem a ajuda do poder divino, ele de nada vale. Deus age e o homem também. A resistência à tentação deve partir do homem, que por sua vez deve obter de Deus o poder. Então, pense sobre isso. Não existe essa religião somente exterior, onde você vai para a igreja por fora, mas por dentro você não consegue vencer e você nem busca isso, porque crê que não tem como parar de fazer o mal. Isso é conhecido como o falso evangelho. A Bíblia diz em João capítulo 8: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está falando ali no contexto do pecado. Se você continua pecando, continua com defeitos de caráter, então você não foi livre. Você continua sendo um escravo. Essa é a verdade. Então aqui conhecemos um pouco melhor das duas classes. E também o método de sermos salvos, operando a nossa salvação. Jesus, ele morreu por nossos pecados, ele fez aquilo que não nos era possível e nos deu o exemplo para que nós possamos andar nas suas pegadas. Devemos sim nos esforçar, não para ser salvos, mas para colaborar com Deus. Devemos sim guardar a lei de Deus, os mandamentos de Deus, não para conseguir alguma coisa por méritos de homens, mas porque Deus pediu. Ele diz assim: se me amais, guardareis meus mandamentos. Como que nós vamos nos desviar disso? Precisamos sim buscar a perfeição, precisamos remediar os defeitos de caráter e precisamos guardar os mandamentos de Deus. No livro de Tiago, capítulo 2, diz que aquele que tropeça em um desses mandamentos e está se referindo aos 10, transgride todos, é culpado de todos, inclusive o sábado, tá bom? O sábado faz parte dos 10 mandamentos, os quais Deus escreveu com o seu dedo. Confira na sua Bíblia em Êxodo 20. Continuando aqui a leitura, nesse ponto aqui, vai falar um pouquinho mais sobre as duas classes. Entre os 12 apóstolos havia um traidor. Judas foi aceito não por causa de seus defeitos de caráter, mas apesar deles. Continuando a leitura, entre os 12 apóstolos havia um traidor. Judas foi aceito não por causa de seus defeitos de caráter, mas apesar deles. Foi ligado aos discípulos para que, pela instrução e exemplo de Cristo, pudesse aprender o que constitui o caráter cristão e assim ser levado a ver seus erros, para arrepender-se e, pelo auxílio da graça divina, purificar a alma na obediência à verdade. Mas Judas não andou na luz que tão misericordiosamente foi permitido brilhasse sobre ele. Pela condescendência com o pecado, atraiu as tentações de Satanás. Então, condescendência com o pecado, aceitava o pecado, continuava no pecado, atraiu as tentações de Satanás. A culpa foi dele, simplesmente. Seus maus traços de caráter se tornaram predominantes. Rendeu a mente à direção dos poderes das trevas. A gente pode observar que é tudo voluntário, não foi nada predestinado. Jesus, Deus não escolheram Judas para ser o mal, ou Caim, ou outros. Foi escolha de cada um. Agora, um característico de Judas
e irava-se quando suas faltas eram reprovadas. Olha só, você se ira, então cuidado. Sendo assim levado a cometer o terrível crime de trair o mestre. Assim, todos os que acariciam o mal sob profissão de piedade odeiam os que lhe perturbam a paz, condenando seu caminho de pecado. Tá aí, ó. As palavras falem por si mesmo. Quando se apresenta oportunidade favorável, eles, semelhantes a Judas, traem aos que para seu bem procuram reprová-los. Forte. Os apóstolos encontraram na igreja os que professavam piedade ao mesmo tempo que secretamente acariciavam a iniquidade. Ananias e Safira desempenharam o papel de enganadores, pretendendo fazer sacrifício total a Deus, quando cobiçosamente estavam retendo uma parte para si. Essa história está em Atos, tá? Para quem não é muito familiarizado com a Bíblia, aqui no livro de Atos você vai encontrar essa história no capítulo 5. O que foi isso aí que eles fizeram? O Espírito da Verdade revelou aos apóstolos o caráter real desses impostores, e os juízos de Deus livraram a Igreja dessa detestável mancha em sua pureza. Esta assinalada evidência do discernidor Espírito de Cristo na Igreja foi um terror para os hipócritas e malfeitores. Então, os apóstolos ali, eles não deixaram essas pessoas impunes. Eles estavam cheios de Deus, do Espírito de Deus, que era um poder discernidor. E eles condenaram Ananias e Safira, que morreram instantaneamente. Não mais poderiam permanecer em ligação com aqueles que eram, em hábitos e disposição, invariáveis representantes de Cristo. E quando as provações e perseguições sobrevieram a seus seguidores, apenas os que estavam dispostos a abandonar tudo por amor à verdade desejaram tornar-se seus discípulos. Então, olha o que diz aqui, ó. Estavam dispostos a abandonar tudo por amor à verdade. O que será que é isso? Será que a gente já parou para pensar nisso alguma vez na vida? Porque a Bíblia fala isso. Aqui, ó, Jesus fala as seguintes palavras. Ó, lá no livro dos Evangelhos, por exemplo, que Mateus capítulo 16, 25, abrindo a Bíblia, Mateus 16, 25, vai dizer o seguinte: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. É necessário que a gente leia o 24 para entender isso aqui. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se algum homem quiser vir após mim, olha aqui a condição, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso vale para hoje. Jesus, ele não se contraria. A regra é a mesma, devemos negar a nós mesmos, tomar a cruz de Jesus e segui-lo.
todos esses itens aqui nós devemos aprender o que é tomar a cruz, o que é negar a si mesmo, o que é seguir a Cristo. Hoje eu estava lendo João, por exemplo, o livro de João, muito interessante aqui, capítulo 1, ó. Diz aqui no capítulo 1, desmistifica algo para nós. João, capítulo 1, no verso 12, mas a todos quantos o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Nem todos são filhos de Deus. A maioria não é filho de Deus. Então, Jesus chamou os fariseus de filhos do diabo. Então, ou é filho de Deus ou é filho do outro. E a maioria nessa terra não é filho de Deus. Como sabemos isso? Pelas suas ações. Tudo começa no cérebro, revela na boca ou nas atitudes, nas palavras ou nas atitudes. E ali mostra de quem nós somos. Então, aqui no versículo 12, a todos quantos o receberam. Então, quer dizer que Jesus vem atrás de nós, bate na porta. Aí nós temos que receber. Então, ele vem até nós, nos dá esse impulso, e aí é nossa decisão se a gente vai receber ou não, se vai abrir a porta ou não. Se a gente abrir, o que ele nos dá? Ele nos dá o poder de se tornar filho de Deus. Ele que dá o poder. Não é eu que decido de uma hora para outra servir a Deus, me tornar filho de Deus. Não é assim que funciona. E o que diz no final do versículo? Aqueles que creem em seu nome. Então, o que será que é crer? Um exemplo. Como que eu posso saber que eu creio em Jesus, que eu crio em Jesus? O próprio livro de João diz o seguinte, no João 14, 12. João 14, 12 vai dizer o seguinte: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Você acredita nisso? Jesus está dizendo o seguinte: como saber se você creu? Se você faz as minhas obras. Se você faz as minhas obras, você creu. É assim. Escritura com escritura, a própria Bíblia responde. Vamos continuar então. Após essa reflexão, eles estavam dispostos a abandonar tudo por amor à verdade. Então, aqui o que importa nesse texto é a nossa motivação. Se nosso motivo é o amor à verdade, então somos aceitos. Assim, enquanto durou a perseguição, a igreja permaneceu comparativamente pura, não era 100%, não era 100%. Mas cessando aquela, acrescentaram-se conversos que eram menos sinceros e devotados, e abriu-se o caminho para Satanás tomar pé. Não há, porém, união entre o príncipe da luz e o príncipe das trevas, e nenhuma conivência poderá haver entre os seus seguidores. Quando os cristãos consentiram em unir-se àqueles que não eram senão semiconversos do paganismo, se é que existe isso, né? Enveredaram por caminho que levaria mais e mais longe da verdade. Satanás exultou em haver conseguido enganar tão grande número dos seguidores de Cristo. Levou então seu poder a agir de modo mais completo sobre eles e os inspirou
a perseguir aqueles que permaneceram fiéis a Deus. Ninguém compreendeu tão bem como se opor à verdadeira fé cristã como os que haviam sido seus defensores. E estes cristãos, agora sim uma palavra clara, apóstatas, unindo-se aos companheiros semipagãos, dirigiram seus ataques contra os característicos mais importantes das doutrinas de Cristo. Eclesiastes diz claramente: não há nada de novo debaixo do sol. O que foi, tornará a ser. Essa é a descrição de todas as eras. É sempre assim. Com exceção do seguinte: por exemplo, lá no deserto, o povo de Israel ele era um povo insensato, terrível, porém tinha um líder como Moisés, por exemplo, um líder como Josué. Aí que está o diferencial. Então, por que não entrava em apostasia total? Deus mesmo disse que ia destruir aquele povo, mas só não destruiu pela intercessão de Moisés. Agora as coisas naufragam quando tanto o povo quanto o líder é ímpio, é aliado das trevas. Isso é muito triste. Aí não tem como mesmo. Precisamos de pessoas fiéis na liderança, porque nunca será pura. Sempre haverá no meio o problema. Mas quando o líder segura as rédeas, ainda mantemos a presença de Deus. Foi necessária uma luta desesperada por parte daqueles que desejavam ser fiéis, permanecendo firmes contra os enganos e abominações que se disfarçavam sob as vestes sacerdotais e se introduziram na igreja. A Escritura Sagrada não era aceita como a norma de fé. A doutrina da liberdade religiosa era chamada heresia, sendo odiados e proscritos seus mantenedores. A liberdade religiosa é muito importante. Somente Cristo pode nos dar a verdadeira liberdade religiosa. Depois de longo e tenaz conflito, os poucos fiéis dedicaram-se a dissolver toda a união com a igreja apóstata. Então, aqui a igreja, Éfeso, Apocalipse, ali no capítulo 2, estava então se dissolvendo. Ela estava mudando para a fase de Esmirna, anos 100 até 313. Não estava mais dando de continuar juntos. Viram que a separação era uma necessidade absoluta se desejavam obedecer à palavra de Deus. Que bonito. Então, não ficaram fãs de igreja, de nome, de povo, de costumes. Eles eram regidos pela palavra de Deus. Se esse navio estava afundando, então eles abandonavam e iam para o navio verdadeiro, ou construíam um outro navio sem problemas, cujos fundamentos era Cristo. Se essa igreja um dia serviu a Cristo, agora já não servia mais. Esmirna, então, estava surgindo. Não ousaram tolerar erros fatais, palavra, a sua própria alma. E agora o fundamento de tudo. E dar exemplo que pusesse em perigo a fé de seus filhos e netos. Que importante isso aqui, hein? Cumprindo Deuteronômio para os pais agora. O que diz Deuteronômio? Ali no comecinho, a coisa mais importante é a família, que são esses que vão estar pregando no futuro, que vão ser os pastores, que vão continuar, entre aspas, a obra. Diz aqui, ó, 6, verso 5, Deuteronômio 6, verso 5. Olha só, esse foi o mandamento que Deus deu em unidade com amá-lo. Ele falou da família. E amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Esse é o maior mandamento
que temos. E agora ligado com esse, e estas palavras que te ordeno neste dia estarão no teu coração. Não tenha dúvida, se Deus falou, acredite. E as ensinarás diligentemente a teus filhos. O que é diligentemente? É com vontade. E quem é que ensina aqui? É os pais ou é um estrangeiro lá da rua? Diz a Bíblia. Os pais. Os pais. E falarás delas, do quê? Das palavras, quando te assentares em tua casa, e quando andares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares. Ou seja, isso aqui quis dizer que em todo momento, a importância da família está ligada ao grande mandamento de Deus, que é ensinar, não só por palavras, mas por exemplo, os filhos verem Cristo em você, aquela luz que tinha no rosto de Moisés em você. Agora, Deus, quando eles foram possuir a terra, ainda tem conselhos para nós. Canaã estava cheia de estrangeiros, a terra tinha sido prometida a Abraão, muitos anos antes do povo de Israel. Olha como Deus é sábio. Deuteronômio 7, versículo 1. Olha essa história. Quando o Senhor teu Deus te trouxer à terra, eles ainda não tinham possuído, que vais possuir, e tiver expulso muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações maiores e mais poderosas do que tu, e quando o Senhor teu Deus as entregar diante de ti, tu as ferirás e as destruirás completamente. Não farás pacto algum com elas, nem lhes exibirás misericórdia. Veja bem, então o povo escolhido de Deus não era para estar misturado com esse tipo de gente. E a Bíblia ela é como se fosse uma parábola. Isso aqui se cumpre para nós hoje. Como nós vamos defender os filhos, sendo que eles têm acesso aos mundanos, às suas músicas, seus vídeos, eles ouvem o que eles ouvem, eles veem o que eles veem. Nós temos que nos afastar dessas coisas, colocar eles bem longe, se é que a gente quer ter uma esperança de que eles tenham o caráter de Cristo. Olha o que diz o verso 3. Será que o verso 3 passou? Tampouco estabelecerá casamento com esse tipo de gente. Não darás tua filha ao seu filho, nem a sua filha tomarás a teu filho. Por quê? Porque elas fariam com que teu filho deixasse de me seguir para servir a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderá contra vós e vos destruirá repentinamente. Fato. Isso é assim ainda hoje, onde governos querem que nossos filhos se misturem com ímpios. Nós não podemos aceitar isso. Se você é pai, tome posição. Fique com a mão segurada em Deuteronômio na Bíblia e aguente as consequências. Não misture seu filho com ímpios. Mais tarde ele vai crescer, vai se casar com esse tipo de gente. E essas pessoas vão fazer com que eles sirvam a outros deuses. Mas se você quer ver uma experiência de como que foi isso, Deus estava falando ali, ó, não faça isso porque vai acontecer. Mas o povo de Israel, ele deixou aqui um exemplo negativo para nós. Ele fez a prova. Ele foi lá, casou, só para ver o que acontecia. E a gente tem registrado isso aqui para o nosso aprendizado. O apóstolo Paulo diz que foram escritos para nós, tudo que está na Bíblia. Ó, se você pegar o livro de Josué, eles começaram a quebrar o contrato. Deus falou assim, ó, vocês vão entrar em Canaã e vão expulsar essa gente, porque a terra é de vocês. Nada de ficar perto deles, porque vocês vão aprender os costumes deles e vão fazer maldade aos meus olhos. Mas eles iam lá, não destruíam completamente,
não expulsavam eles, e foram deixando essa mistura de gente ali. Até que Deus falou: então tá, não vou mais expulsar eles, eu vou deixar eles no meio de vocês, porém eles serão espinho para vossos olhos. Vai ser terrível para vocês. Várias vezes isso aconteceu. Por exemplo, Juízes capítulo 1, verso 27, Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, tampouco, ali no verso 29, Efraim expulsou os cananeus, não quis expulsar, Zebulão não expeliu os habitantes de Quitron, Azer não expeliu os habitantes de Aco, Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes. Qual foi o resultado disso? De ficar no meio? Isso era um contrato, eles tinham que expulsar para continuar na terra. Vamos ver o resultado então. Aqui no Juízes capítulo 2, Josué morre, do verso 6 até o verso 10. E o que diz no verso 10? E também toda aquela geração foi reunida aos seus pais. E eis que se levantou outra geração depois deles, que não conhecia o Senhor, tampouco as obras que ele havia feito por Israel. Terrível. Qual foi o resultado? Verso 11. E os filhos de Israel fizeram o mal à vista do Senhor e serviram a Baal, Baalim. E eles abandonaram o Senhor Deus dos seus pais, que lhes tirou da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses do povo. Ah, então, tá vendo? Eles adoraram Baal, mas por que eles adoraram Baal? De onde que eles tiraram isso? Seguiram outros deuses, os deuses do povo que estava ao seu redor, e se inclinaram diante deles e provocaram a ira do Senhor. E eles abandonaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. Por favor, acorde, peça para Deus, para que você consiga se humilhar diante de Deus. Qual é a tua diferença do teu vizinho? Olhe para o teu filho, o que, que ele assiste, como ele veste, o que, que ele come, aonde ele estuda. Ele estuda com você? É você que ensina ele de acordo com Deuteronômio, assim como Elizabeth ensinou João Batista, assim como Joquebede ensinou Moisés, assim como Samuel foi ensinado por sua mãe, assim como Jesus foi ensinado por Maria. Por que nós não acordamos para isso? Somos tão tardos, tão tolos nesse sentido, e destruímos a nossa família. Devemos acordar. Olha o resultado aqui. É a mesma coisa que vai acontecer com você. Não vai ter filho cristão? Não pensemos nisso. Nós devemos operar a nossa salvação com temor e tremor. Daniel foi o que ele foi, José foi o que ele foi, não porque Deus escolheu especialmente Daniel, especialmente José. Eles fizeram a sua parte. Por isso que eles aguentaram Babilônia, por isso que eles aguentaram o Egito, porque eles tiveram pais de verdade. Se José tivesse ido para o Egito e o pai dele tivesse falado: ô vizinho, eu te dou 3 peças de prato para você ensinar José, não tenho tempo, tenho que ir trabalhar. E a mãe de José também: ó, José, não posso, eu tenho que ir trabalhar. O que seria de José? O que fez José dizer que serviria a Deus, custe o que custasse? Porque o pai dele tinha ensinado a história de Abraão, de Isaac, a dele, contado todo o plano da redenção até onde ele sabia, ensinado quem era Jeová. Aí sim, foi o que ele foi. Não é por acaso, não é por acaso. Então, no versículo 14, continua essa terrível desgraça aqui, ó. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou na mão dos espoliadores que os espoliaram, e ele os vendeu às mãos dos seus inimigos ao redor, de modo que eles não conseguiram mais ficar de pé diante dos seus inimigos. Onde quer que eles fossem, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor havia dito, e como o Senhor lhes havia jurado, e eles ficaram sobremaneira aflitos. Então,
Veja bem. E continua aqui, eu poderia continuar lendo, e a descrição é a mesma. Eu falo disso por experiência. Não deu certo comigo também. Fizeram a mesma coisa. Não tinha praticamente diferença do mundo a não ser uma profissão. Então, o que Deus quer é um relacionamento. Ele quer Cristo em você. Quer que as coisas sejam de verdade. Jesus disse: Oxalá sejas frio ou quente, mas você é morno. Então, assim, você é um mundano que anda com a Bíblia, que dá lição de moral nas pessoas, que não faz isso, que não faz aquilo, mas outras coisas faz. Então, a gente precisa acordar. Eu vou finalizar aqui com esse texto. Olhe bem, eles se separaram com custo de vida. Aqui nós estamos falando dos mártires, eram decapitados, esfolados, tudo que você imaginar, torturados lentamente, só porque ficaram fiéis a Deus, só porque guardaram seus mandamentos. E aí esses outros professos cristãos se misturaram com os semipagãos. Semipagãos por quê? Porque eles deixaram, digamos assim, de adorar os deuses das mitologias, mas eles continuavam pagãos, porque eles queriam adorar alguma coisa. Então começaram a adorar Pedro, Paulo, entre aspas, Jesus, Maria, João Batista, tudo igual, só mudou o nome. Então essa mistura gerou esse cristianismo falsificado. E essas pessoas fiéis então falaram: não, não ousamos tolerar erros fatais e dar exemplo que pusesse em perigo a fé de seus filhos e netos. É aqui onde estava em azul. Vou finalizar aqui. Para assegurar a paz e a unidade, estavam prontos a fazer qualquer concessão coerente com a fidelidade para com Deus, mas acharam que mesmo a paz seria comprada demasiado caro com o sacrifício dos princípios. Se a unidade só se pudesse conseguir comprometendo a verdade e a justiça, seria preferível que prevalecessem as diferenças e as consequentes lutas. Então, aqui, homens de verdade, homens e mulheres, mães que ensinavam seus filhos e homens que trabalhavam pela sua família, não cederam ao erro. Não cederam ao erro. Bom seria à igreja e ao mundo se os princípios que atuavam naquelas almas inabaláveis revivessem no coração do professo povo de Deus. Terrível, iguais ao mundo. Agora eu quero que vocês façam uma reflexão, respondam para si mesmos. Só a igreja de Deus, a igreja que eu estou falando, adventista. Não sei quantas mil igrejas tem no Brasil. No mundo deve ter milhares. Não conseguem cumprir o mandato de Jesus, que é Mateus 24:14. Não consegue. Olha só que vergonha. Mateus 24:14, a gente é um povo, fazer o que? Tem que continuar igual Moisés. Diz o que aqui? 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. É isso que eu sempre estou batendo e unindo isso aqui com as 3 mensagens angélicas. Você consegue notar que a volta de Jesus está nas tuas mãos e na minha, que diz que é cristão, mesmo que não seja adventista? Está nas tuas mãos, sabe? Então nunca diga que Jesus está demorando, que ele ia voltar nos anos 2000 e não voltou, e começar a ser incrédulo. A culpa é sua e a culpa é minha. Porque ele falou assim, ó, pregue o evangelho do reino em todo o mundo, como testemunho, então virá o fim, então eu volto. Então olha que vergonha. O apóstolo Paulo, ele disse o seguinte, que no tempo dele, em bem menos de 50 anos, foi pregado o evangelho a toda a cabeça debaixo do céu do mundo conhecido. O mundo conhecido era ali a parte da Europa e a Ásia. Não tinha Brasil, não tinha América do Norte, nada. Pregou. Qual a diferença? Era 12 pessoas, depois mais 3.000. Eram poucos e eles conseguiram.
E hoje, só na Igreja de Deus tem mais de 20 milhões de pessoas que dizem ser guardadores dos mandamentos, terem a fé de Jesus, esperarem a volta de Jesus, terem Cristo em si e não voltam. Então a culpa não é dele, nunca mais coloque a culpa em Jesus. A culpa é nossa. Está nas nossas mãos, o apóstolo Pedro diz que nós devemos esperar e apressar a volta de Jesus. Então a gente tem que trabalhar, fazer alguma coisa para que ele venha. E esse fazer alguma coisa é receber a Cristo, é uma conversão e cuidar da nossa família. Tá bom? A gente viu que a família é tudo. Está relacionada, inclusive, com o maior mandamento da Bíblia, que é amar a Deus. Porque se nós não educarmos essas pessoas, não criarmos para o céu, não para serem mundanos, não para a faculdade, não para viverem nesse mundo e seguir o mesmo caminho, mas cidadãos celestiais. A Bíblia diz que nós somos embaixadores do céu. Reflita sobre isso. A tua pátria não é o mundo, mas sim o céu. Então se comporte como um cidadão celestial. Estude a Bíblia. Largue o celular. Pare de contemplar coisas que não valem a pena. Estude a palavra. Viva pela palavra. E aí você vai poder ter confiança em Cristo. Que Deus abençoe. Hoje eu estou gravando à noite, então tenha uma boa noite. Doe para que a gente consiga distribuir esse maravilhoso livro um dia antes das pessoas fazerem as coisas que eles vão fazer no dia 1º de 2026 lá em Balneário Camboriú. Apoie isso. Perceba que esse livro é uma bênção. Estou pedindo as doações para a obra de Deus. Não é para mim, é para Deus. Então não faça como os homens de Meroz lá em Juízes, que eles não fizeram nada pelo Senhor. Eles não fizeram nada por Deus. Trabalhe a sua salvação. Que Deus abençoe. Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque Teu Espírito atua em nós. Que essa mensagem, Senhor, possa ir como folhas de outono aos corações dos humanos. Coloque em nós também ser despojados como Jesus era. Jesus não se incomodava em ter no seu auditório um só participante. Ele pregou para a mulher de Samaria, uma mulher rejeitada, menosprezada, que tinha pecados públicos, tinha mais de 5 maridos, mas aquela semente foi plantada e levou vários corações de Samaria ao Evangelho. Então, Senhor, que uma pessoa sequer abra o seu solo e deixe essa semente cair, certamente o espírito missionário brotará e, quem sabe, centenas de milhares se converterão a Ti. E sabemos que através deste livro, que faz reflexões tão importantes, colaborará para que o Senhor venha. Já não queremos mais estar neste mundo mal, pois ele é tão diferente de nós. Tudo, Senhor, é o contrário daqueles que te buscam. Então precisamos que o Senhor venha para que acabe a maldade, a dor, o choro, todas essas coisas ruins e principalmente a morte. Obrigado porque Jesus foi tão santo que ele deu a sua vida por nós, foi abnegado, não teve reputação, que nós também venhamos lançar nossa reputação no lixo e testificarmos que o Senhor opera em nós. Obrigado por nos ouvir, nos dá o teu Espírito, em nome de Jesus, amém.